ele se baseava numa política em que o sonho, a utopia, era com a ideia de que nós tínhamos que fazer a revolução. A revolução era algo concreto para aquela juventude. Era um sonho que todo mundo tinha o desafio de vivê-lo. O importante da juventude de 68 era o risco. O que era o risco? O importante era correr risco, o importante era o enfrentamento. Quando eu saí do Ceará em 68, com 22 anos de idade, com um outro nome, já imaginou, com 22 anos de idade, a pessoa chega e diz: aqui, você agora vai se chamar fulano e ciclano, entra no porta-mala de um carro, pega o ônibus e vai para São Paulo, e aí você é clandestino. Tinha 22 anos de idade. Aquilo ali não havia medo. Aquilo ali era um sonho que a juventude tinha com uma determinação de vida. Porque havia uma cultura que se formou ao longo dos anos. Vinha de 64, dos movimentos culturais de 65, do movimento estudantil que começa em 66, que cresceu em 67, e aí foi o desenlace em 68, com os grandes enfrentamentos políticos contra o regime militar. E esse processo transformou a juventude brasileira naquele período no centro principal da oposição ao regime militar. As lideranças, o espaço político, as entrevistas não eram dos parlamentares de oposição, não era dos intelectuais, não era dos sindicalistas, era do movimento estudantil, porque os centros acadêmicos, os DCEs, as UES e a UNE não tinha sede, que era ilegal, elas representavam permanentemente grandes espaços da luta política. Inclusive as universidades de fim de semana não fechavam, elas ficavam permanentemente abertas. E o movimento estudantil, particularmente o movimento estudantil, ele teve a ousadia de começar a se relacionar com outras camadas da população brasileira que não era propriamente estudantil. Por isso que, quando as pessoas falam do movimento estudantil, acham que era só estudante. Mas esquece, inclusive, que nos períodos de férias, os DCEs e as UES tiravam orientações para a gente fazer política de alfabetização, de visita aos bairros, fazer muita essa interação. Quando começaram as greves operárias, essas greves vieram para dentro do movimento estudantil, porque o movimento estudantil tinha estrutura. Era um movimento de massa, era um movimento com muita força, os principais jornais, os melhores jornais, tinha inclusive finanças próprias para bancar o movimento estudantil, né? Apoio às greves, comitês de greve como Osasco, como Betim, em Fortaleza, a greve dos bancários. O movimento estudantil era uma vanguarda. Aquela vanguarda política, ela foi o confronto, porque ela foi emparedada em 68 pelo AI-5. É importante vocês perceberem que aquele sonho de um país sem ditadura, de uma visão socialista do mundo, que era uma visão libertária do socialismo. E veja bem uma contradição, porque era uma visão libertária do socialismo, mas as organizações de esquerda que tinham hegemonia no movimento estudantil, o PCdoB, a dissidência, que era a LN, Política Operária Camponesa, que era o POC, a Ação Popular, eram organizações de esquerda e revolucionária que tinham uma visão um pouco dogmática, vamos chamar assim, de como conduzir a luta revolucionária. Nessa época eu era militante do Partido Comunista do Brasil. Esse processo, ele foi colocado num momento fundamental para a história política brasileira, porque nós estamos vivendo, historicamente, um impasse. Primeiro, 64 veio para interromper o processo de reformas de 64, que veio de João Goulart, dos movimentos de base, do movimento sindical. 64 não interrompeu, porque o movimento começou a se reorganizar e 68 foi fundamental. Aí veio o golpe dentro do golpe, que foi o ato institucional número 5. E aí foi, no sentido, eu nunca esqueço, eu era presidente do Diretório Central dos Estudantes,
O Ceará tinha uma força muito grande nacionalmente, que tinha um movimento muito de massa, muito mobilizado. Quando baixou o AI-5, eu estava na casa, nós lemos, a diretoria do DCE leu o AI-5 e disse, e agora? Agora que nos resta é se despedir dos estudantes. Eu fui com a plenária, lá no Fortaleza, tinha o Clube dos Estudantes Universitários, que era o CEL. Eu era controlado pelos estudantes, você imagina. Lá os DCEs e as UES administravam casas universitárias, repúblicas, restaurantes, nós tínhamos bases. E a polícia não entrava na universidade. Nós tínhamos, era considerado território livre. É tanto que quando a gente fazia manifestação de rua, que a polícia vinha para prender, a gente entrava na universidade e não tinha prisão. Respeitava, não entrava na universidade. Nem na Maria Antônia, nem no CRUSP, nem nas diversas instituições do movimento estudantil. E naquele momento, veja bem, a gente tem que entender um pouco isso, porque quando a ditadura tentou, através do ministro Suplicy, que era o ministro da Educação, cujo símbolo daquela política representou como reitor da universidade e como ministro da Educação, e as pessoas não lembram muito disso, não falam muito disso. Inclusive, um dia desse eu estava em Curitiba e disse, você se lembra disso? A estátua dele tinha uma homenagem aí na frente da universidade. O primeiro ato foi os estudantes amarrarem uma corda e puxar aquela estátua e sair arrastando ela pelas ruas de Curitiba. Aquele processo, quando ele criou o Diretório Nacional dos Estudantes para substituir a UNE, criou, em vez de UE, criou o Diretório Estadual dos Estudantes. Em vez de centro acadêmico, criou o Diretório Acadêmico. E os DCEs foram a criação da lei Suplicy. E nós, adequadamente, ganhamos a seguinte disputa. Com a UNE a gente não negocia, é UNE versus DNE. Então o Diretório Nacional derrotado, a UNE substitui. O EE a gente não abre mão, não aceita o Diretório Estadual. Agora, Diretório Acadêmico e DCE, nós vamos ocupá-lo. E ocupamos. Inclusive eu fui presidente do Diretório Acadêmico da minha faculdade, depois do DCE, que eram aparentemente entidades enquadradas. Elas participavam de conselho universitário, participavam administravam restaurante, as residências universitárias. A gente teve um ataque inteligente. E aquilo foi para a ruptura no processo político de 68. Nós nascemos de uma geração, e aí eu começo a fazer a relação com hoje. A nossa geração era quebrar a ordem para mudar o Brasil. E nós levamos às últimas consequências essa máxima. Nós não vamos mudar a ordem por dentro da ordem. Nós vamos quebrar a ordem para mudar o Brasil. Eu coloco esse elemento aqui porque nós tivemos, com a derrota daquela geração, nós tivemos que historicamente fazer outra escolha. Vamos mudar a ordem por dentro da ordem. E esse é o dilema que nós estamos vivendo hoje, com a criação do PT, com as várias eleições e principalmente com a vitória do Lula e com o governo do Lula. Mudar a ordem por dentro da ordem. Isso é o fio da navalha. Se quebrar a ordem era fácil do ponto de vista teórico, do ponto de vista do sacrifício, do ponto de vista do risco, era muito grande.